Se a gente tá falando tudo isso para ainda falando do Corinthians, o Corinthians, como é que ficou o negócio do... Ontem tava aquecido o negócio, Manuel no Corinthians, a torcida se animou. Sim. Mas... Então, Pascoal, a situação é a seguinte, o Corinthians ele tem interesse no Manuel e a diretoria do Cruzeiro não vai ficar com o jogador. O Manuel perdeu espaço ali, ele tem um alto salário. Já conversou com o Cruzeiro. Sim, e já o tá Cruzeiro alinhado. disse que sem problema pode conversar, que tá liberado para conversar. Porque Só que o acontece? Cruzeiro não paga nada, não divide salário, Então, nada. É tudo por conta do Corinthians. Até segunda ordem, Pascoal. Porque o negócio é o seguinte, o Cruzeiro já deixou claro que o Manuel não faz parte dos planos do Mano Menezes para 2019. O Cruzeiro ele tem uma dupla sólida de zagueiros ali, que é o Léo e o Dedé, e tem o Murilo no banco, que é um excelente zagueiro também. Serve como opção. Mas é que tá, Sormani, tem um menino da base, qual que é o nome dele? Kaká, pode ser? É um menino da base também do Cruzeiro, também, que está subindo e vai ser integrado. Mais um. Mas aí tem que falar com o Mano Menezes. Então, eles estão abrindo mão do Manuel. Mas é que tá, ô Deve ser por causa do salário. Óbvio que sim. O Manuel, ele tem um salário de R$500 mil por mês, ou seja, acima do teto do Corinthians, que é de 450. E na boa, mesmo que o Corinthians pagasse 450 para o Manuel, não vale, Pascoal. Não vale. Se o Corinthians ele paga 400 e pouco para o Jadson, para o Fagner, para o, Cássio, são os principais jogadores do time. O Manuel não chegaria com o status de principal jogador do Corinthians, não chegaria. Se o contato do Dedé, tudo bem. Óbvio. Aí sim, você coloca o salário lá em cima também, porque ele chega com o status aí de principal jogador. O Manuel não é esse caso. Então o Cruzeiro ele paga um alto salário. Mas tá caro. Tá muito caro. Pro orçamento do Corinthians hoje está caro. E para qualquer clube brasileiro também, Mas por que o Corinthians recuou? Aí que tá. O salário dele já ultrapassa o teto da casa do que o Corinthians pode pagar hoje, 450. A diretoria do Corinthians, Pascoal, entendo que pagaria no máximo pro Manuel uns 300 pau por mês. O empresário do Manuel pediu aí um auxílio moradia, que gira em torno de R$50 mil. Pô, já são 600. Aí que tá. Que é auxílio moradia? R$50 mil? Sabe por quê, Sormani? O Manuel, ele viria com um empréstimo de um ano. Ele vai comprar um prédio, ele vai alugar um prédio. Aqui na Barra da Tijuca, que é um dos lugares mais caros do Brasil, inclusive, você pode alugar um prédio aqui de frente para o mar, com 300 metros quadrados, por 20 mil. Cobertura. Não chega a ser cobertura, não. Tem uns prédios aqui, uns apartamentos ali que você vai alugar. Tem um amigo nosso que mora no 20, 25 mil. Auxílio moradia de 50 mas é que tá. mil. Na frente da praia, na Barra da Tijuca, você vai gastar uns 20, 25 mil para morar de frente para o mar. Ou uma cobertura, ou um apartamento de 300 metros quadrados. Ele está pedindo aí um auxílio moradia de 50 pau. É porque ele vai gastar ali em São Paulo, já até entendo. Não, peraí. Mora bem ali por 10, 15 pau. Não, peraí, gente. Os jogadores do Corinthians, eles costumam morar na região do Anália Franco, ali no Tatuapé, para quem não conhece. Mas é longe. Porque é próximo ali da onde o Corinthians tem que se apresentar, é próximo do CT. Não é próximo, nada é próximo. Óbvio que é próximo. Cala a boca, tô falando sério. O negócio é o seguinte, então os jogadores do Corinthians... Mora ali do lado. Os jogadores do Corinthians, eles costumam... Top na Anália Franco. Deixou o Flavinho triste aí, ó. Top, ali do lado. Bom, sou da região ali. Top na Anália Franco, 10 pau. Então o negócio é o seguinte, Pascoal. Baita apartamento, hein? Ah, desculpa, tem prédio na Anália Franca que você paga 7 só de condomínio, mas enfim. Não, mas 50 não fala esse negócio de prédio. Auxílio moradia, pelo porque amor de Deus. Esse negócio de mudar de apartamento e tal, tem um cara que sabe tudo aqui. Ele sabe esse negócio de quanto custa condomínio, de quanto custa prédio, de quanto custa apartamento. Pascoal, ele sabe. Seria legítimo até, por exemplo, o Manuel está no direito dele. Não, mas também, é o seguinte, é o aluguel do apartamento mais o condomínio. Mas ele tá pedindo. Pelo condomínio é caro, mas você pega o aluguel lá. Só uma coisa, o Corinthians tem alguns apartamentos que ele cede, que ele já tem contrato com alguns apartamentos e ele cede para alguns jogadores. Inclusive um deles é o do Danilo. O do Danilo estava morando lá. A situação é a seguinte, Pascoal, o Manuel, ele queria esse auxílio moradia justamente pelo fato dele vir por empréstimo de um ano. Ou seja, ele não teria uma garantia de que ele permaneceria no Corinthians. Então ele não queira adquirir talvez aí um apartamento em definitivo, porque ele não sabe o futuro dele. Ele vai jogar um ano no Corinthians e pode ser devolvido ao Cruzeiro. Mas diante das cifras apresentadas, o Corinthians ele vai fazer uma contraproposta, cabe o Cruzeiro aceitar ou não. Se numa dessas o interesse de um outro clube. Mais, pô, não, mas o Corinthians ele poderia fazer uma contraproposta para que o Cruzeiro pagasse um percentual do salário. O Cruzeiro disse que não paga. Então, o Cruzeiro, até segunda ordem, disse que não paga, Pascoal. Cabe ao Cruzeiro saber se de fato ele quer ou não. Mas aí também, Pascoal, cabe ao próprio jogador. Porque ele sabendo que ele seria a quarta opção da zaga do Cruzeiro, tendo o interesse de algum outro clube, pode ser que não seja o Corinthians, o Santos que já demonstrou interesse recentemente também. É mais vantagem para o Manuel o quê? Ficar no banco recebendo o salário que ele ganha no Cruzeiro e ficar talvez ali escondido? Ou jogar num grande clube da Série A também? Porque o Santos, ele está se remontando. O Corinthians está se remontando. Para o Manuel, às vezes, pode ser que seja mais interessante fazer o que o Gabigol fez. O Gabigol abriu mão de parte do salário para voltar ao Brasil e jogar com a camisa do Santos. Tanto é que agora ele deu a volta por cima e está no Flamengo.
Deu a volta por cima. Ele chegou desacreditado. Não. Oi? Não. O Gabigol Não. abriu. Não. Opa. A informação que eu achou tenho é que o Gabigol- A Inter O Santos pagou uma parte, a Inter pagou o resto. Mas é que O tá. Inter A Inter, pagou, ô, Sr. Mani, o Gabigol naquela época na Itália, a informação que eu tenho, pelo menos, é que ele ganhava quase R$1,5 milhão por mês. A Inter falou, paga um X, que chegava praticamente na metade. O Santos, pela informação que eu tenho, não pagava esse valor aí de 600 pau por mês pro Gabigol. Pagava, mano, pagava. A informação que eu tenho é que o Gabigol abriu mão do A informação é onde parte do salário. 70-30. 70 da Inter, 30 do Santos. Era foi 70-30. bastante. Pagou bastante, boa parte do O salário. Corinthians emprestou o Giovanni Augusto para o Vasco da Gama, com o Vasco pagando 30% e o Corinthians pagando 70%. Então, aí, Não Pascoal... foi isso ou não foi isso? Sim. Tanto é que para o Cruzeiro pode ser interessante talvez se livrar de R$300 mil na folha dele, ou R$400 mil, não sei. É que o Corinthians eu acredito que não pague R$400 mil para o Manuel também. Ou o Manuel, ele cede de um lado, ou o Cruzeiro cede de outro, mas senão não vai dar jogo. Porque, Pascoal, se não for o Corinthians, um outro time que mostrou interesse no Manuel, o Santos. Você acha que o Santos pagaria 500 pau pro Manuel? Aí Não, é uma outra discussão. Só uma coisinha. não. Você está vendo ali embaixo, ali, ó. Copa do Nordeste, aqui nos canais Fox Sports, a partir de terça-feira. Aqui você vai acompanhar os principais clubes do Nordeste na Copa do Nordeste, intitulada como Lampions League. É sensacional. A partir de na Copa do Brasil do ano que vem. Com o Fortaleza em campo, para você já ver o time do Rogério Ceni. Terça-feira, aqui nos canais Fox Sports, começa a Copa do Nordeste para você ficar ligado. Diga-me, Eu senhor. tive o prazer de trabalhar nos dois amistosos agora recentes, do 13 contra o Santa Cruz, na última terça-feira, no sábado, Náutico e 13. Twitter bombou, a gente ficou entre os assuntos mais comentados, tanto na terça-feira à noite como no sábado à tarde. Náutico e Fortaleza, terça. Aí, Jogão. demais. Você o que gosta do do seu Nordeste sorriso. merece, apaixonado pelo futebol, essa- sensacional. Desses torneios regionais, a Copa do Nordeste é que pegou, Claro, é que é, virou. fantástico. Mais até do que o Rio São Paulo, quando foi ressuscitado, né? Sim. Então a Copa do Nordeste hoje é um eventaço, pô. Estádios cheios, muita participação popular, times bons, alguns deles da primeira divisão, alguns de muita tradição, Náutico e Fortaleza. Na abertura. A gente vai ver? Pô, Náutico e Fortaleza. Aqui Não nos dá pra canais perder. Vai Fox ser nos Sports. aflitos ou lá na arena do Náutico? A arena, Do Arena Pernambuco. os aflitos já estão. O estádio já vai ser no informou, estádio voltou dos para cá. aflitos. Voltou. O estádio já está Aflitos agora preparado. Foi Reformado. reaberto em dezembro, no amistoso que o Náutico fez contra o Newell's Old Boys, Ah, é venceu por 1 a 0. verdade, verdade. O estádio tá filezinho, tá legal, o torcedor do Timbu tá muito contente com a volta do Náutico pro estádio dos aflitos. Então esse jogo, pra casa. terça-feira, em Náutico e Fortaleza, vai ser demais. E é muito legal. Qual é o horário mesmo? Às 21h45 o jogo. 21h30. 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 Muito obrigado pela correção. O que acontece é o seguinte, é muito legal aquele estádio dos aflitos, porque os prédios que ficam em volta, todos assistem o jogo, né? muito O pessoal bom. sai na O pessoal faz as sacada, sacadas sai ali na de sacada camarotes. para assistir o jogo. É muito legal. Aqui nos canais Fox Sports, a Copa do Nordeste, sensacional. Que maravilha. Muito legal para você acompanhar aqui conosco. Você está convidado a acompanhar mais esse evento aqui nos canais Fox Sports. Ainda falando do Corinthians, Bocelli voltou ou ainda vai desenrolar um negócio? Como é que tá? Não, parece que ele tá vindo com a mobília. É? Era mais barato. Ele vem no caminhão? Eu já É longe, hein, mano? Vem de ontem. Pascoal, quanto que sai aí um transporte do México pro Brasil? De caminhão? Que é caminhão? O cara tá vindo de avião, Pascoal. O cara é jogador do Corinthians, já o cara comprou vai um trazer jato. mobília, tudo. Já comprou um jato, lógico que vai. Passagem? Lógico que R$ 1.000 vai. na passagem. Como vai vir? Vai trazer R$1.000. R$1.000. Só pode O resto não vai daqui transportar pro mobília. São Paulo. Só o sofá vai gastar R$1.000. Não, Tem que meter tudo num container. Não. Se for a passagem só do... Não, R$1.000 de São R$1.000. Paulo pra cá, uma mudança. Tá louco? Não, ele falou passagem de avião. Você que é um do nômade, México Pascoal, pra já cá. rodou o Brasil com mobílias por aí. Não, eu não, esse negócio de mobília não levo, não. Esse negócio- É muito enrolado esse negócio de mobília, não dá Compra pra tudo levar. novo, né? Não, Pra não, lá, dá pra levar, então. não dá pra levar, não. Agora, o Bocelli voltando, o Santos vai... Porque ele o não joga Corinthians- domingo, viu, Pascoal? isso que eu ia falar, o Possivelmente Santos, ainda Santos e Corinthians jogam resguardar domingo o na Bocelli. Arena do Corinthians, está tendo uma boa procura de ingresso, né? Os caras estão achando que vai dar um público interessante, não casa cheia, não 44 mil, mas um público interessante. Ele possivelmente terá o contato com a Fiel no domingo, Pascoal. O Bocelli, domingo, Vai possivelmente entrar no estará em campo São com a Paulo, camisa 17 e tal, mas não vai jogar. Ainda não. Esses outros jogadores, Sornossa, Ramiro, Richard, eles vão jogar? Ainda depende de uma avaliação, né, Pascoal? São jogadores, por exemplo, o Sornossa, o primeiro trabalho que ele fez com bola foi agora, depois que ele foi apresentado. Ele estava fazendo um trabalho de musculação na academia ali e tudo mais, mas ele não estava treinando com os jogadores. Estavam esperando, inclusive, a apresentação oficial dele. Mas depende muito da avaliação do departamento médico, dos fisiologistas, enfim. Porque são jogadores que não estavam ali já no dia a dia do Corinthians.
Eles estavam com uma carga de treinamentos aí diferente do que os jogadores do Corinthians faziam também. Então, mas dá para jogar um pouquinho, pelo menos? Pode ser que joguem, mas pode ser. Tempo integral, Acredito que não. Acredito que não. Bom, Corinthians e Santos, o jogo desse final de semana, que a gente vai ter a oportunidade de ver o Corinthians em campo, a sua nova equipe, talvez, com alguns jogadores, nem todos, mas e o Santos dentro das suas possibilidades, ainda sem nenhum jogador. Sem nenhum reforço estreia no Santos. Não sei. Não, tem um, né? Tem o São Paulo. Oficialmente não. Tem o São Paulo que, pelo que consta, não está nada satisfeito, né? Não sei, não. Não está nada satisfeito com o que tem encontrado, não. Com essa falta, com essa demora do time do Santos de se reforçar. Ontem parece que ele dispensou o Sacha. Dispensou? É. O Sacha, o Daniel Guedes, tem mais um outro cara. O Sacha tinha começado tão bem no Santos. Começou. Caiu muito. Sacha, Daniel Guedes, parece que é isso. Ele já dispensou 3 jogadores. Já está fazendo uma limpa? Já está fazendo uma... Mas tá certo, gente. Pelo amor de Deus. Ele está lá treinando e observando. Não, tá vendo. É o seguinte. O Santos contratou o São Paulo. Ele tem que entender o seguinte. Contratou, tem que apoiar. O cara tem métodos completamente diferentes dos métodos e técnicos brasileiros. Completamente diferentes. Agora, você tem que dar o suporte pro cara até o final do ano. Claro. Até o final do ano. O contrato dele de 2 anos, pro ano que vem também. Pro ano que vem também. O cara é bom técnico. Ele é maluco. Se não der certo de início, vai dar uma hora. É o que se espera. Agora, o que não pode é começar o Campeonato Paulista perdendo pro Lindóia, perde pro Lindóia Torre de Pedra, Pedra. E aí os caras